esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque ele, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concebeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão, e aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Em primeiro lugar, nesse Evangelho, é preciso ter a certeza de que haverá um julgamento final, de que haverá uma salvação e uma condenação. Jesus fala disso claramente. Então, a nossa caminhada é uma caminhada de conversão em busca da adesão para participar dessa salvação. Então, está em jogo isto. Talvez nós, como católicos, e diria a humanidade, precisaria levar isso mais a sério. E dentro desse contexto, essa expressão de Jesus, porque ele fala que ele não faz nada por si mesmo. O que ele faz em comunhão com o Pai. Ele faz porque vê o Pai, Deus Pai, fazer. Ele, Deus Filho, na ação do Espírito, está numa relação de comunhão e, portanto, de amor com o Pai. Ele não vem fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Então, ele está numa relação também de obediência ao Pai. O que isso nos ensina como humanidade, como cristãos, como católicos? Hoje, no mundo em que nós vivemos, nós temos uma coisa chamada subjetividade, que até um certo ponto não é ruim. A subjetividade, de uma maneira equilibrada, sadia, ela nos ajuda
a ter um pensamento crítico, nos ajuda a ter nossas opiniões, nos ajuda a ter uma personalidade, um caráter próprio. Até aqui, nada de errado. Todos nós temos, sim, o direito, e é essencial, ter um pensamento crítico, ter suas opiniões, ter seus gostos e preferências, desenvolver o seu caráter, a sua personalidade. Isso é bom. O problema é quando nós caímos no subjetivismo da subjetividade. E isso atrapalha a nossa vida em relação com Deus, em relação com o conteúdo da fé que nós precisamos praticar e em relação com os irmãos e irmãs. Porque o subjetivismo é o exagero da subjetividade. E o que é o subjetivismo? Sou eu eleger o meu eu, aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho, as minhas opiniões, desejos, caprichos e vontades, eu coloco isso no centro. E elejo tudo isso como a verdade. E começo a fazer um discurso de que não existe verdade. Eu é que sou a pessoa que determina o que é verdade. O que é bom, o que é ruim, sou eu que decido. O que é certo, o que é errado, sou eu que decido. Só que aí nós esquecemos que nós não somos infalíveis. Nós não somos Deus. Nós não sabemos tudo. Nós não somos donos da verdade. Eu não posso ser o referencial de tudo e do que é certo e do que é errado. Basta olhar um pouquinho para a nossa vida, as dúvidas, os conflitos que nós temos, as falhas, os erros que nós cometemos. Por aí, olhando para si mesmo, nós percebemos que nós não podemos ser o referencial de certo e de errado. Tem que haver um conjunto de valores e até de ensinamentos e até de padrões da própria humanidade que estão acima do que eu penso, que estão acima do que eu quero, que estão acima das minhas preferências, gostos e desejos. Exemplo, coisa simples, sinal de trânsito. No mundo inteiro, é verdade, em qualquer esquina que você chegar e tiver um semáforo, todo mundo, fale a língua que falar, esteja em que cultura estiver, a verdade é, o vermelho é para parar. E todo mundo segue. Seja qual cultura for, o amarelo é atenção. Então a pessoa já vai ali, reduzindo, já vai diminuindo a velocidade. E o verde é para seguir em frente. Isso é uma verdade universal. O mundo inteiro segue esse padrão, esse valor, essa orientação de trânsito. Isso é um exemplo, porque tem muitos outros. Eu estou falando aqui de valores usando esse exemplo. Então, se você imagina se no meu subjetivismo, no exagero da subjetividade, eu me acho referencial de certo e de errado, então sou eu agora que determino o que é bom, o que é ruim, o que está certo, o que está errado, eu tenho as minhas verdades que acabam estando acima de tudo e de todos e do próprio Deus. Então eu chego num semáforo desse. Não, eu decidi, com a minha subjetividade, que no vermelho é para eu atravessar. Porque eu acho que é assim. Porque eu acho o vermelho mais bonito. Porque eu quero atravessar no vermelho. Me diga uma coisa, se você sair agora e atravessar um semáforo, no sinal vermelho, o que vai acontecer com você? Vai ser atropelado e vai morrer.
Portanto, nem tudo é subjetivo. Existem coisas objetivas, verdades objetivas, realidades que são o que são, independente da minha opinião, do meu gosto, da minha preferência, do que eu quero, do que eu acho, do que eu penso. E dentro disso se encontra a fé, os valores da fé, os ensinamentos da fé, a própria religião, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a doutrina da igreja, os sacramentos, tudo isso está acima do que eu acho. Portanto, quando a igreja diz, você viver junto está vivendo no pecado, é importante contrair o sacramento do matrimônio. Ah, não, mas eu acho que a igreja está atrasada. Eu acho que isso aí é coisa que foi inventada só para legalizar o matrimônio. Ah, eu acho, quer dizer, a pessoa deixa de seguir a orientação da igreja e de Deus porque ela acha, ela não aceita a verdade, ela não aceita a orientação para o bem, ela não aceita a bênção de Deus naquela união conjugal. Ela não aceita consagrar aquela união a Deus no matrimônio, porque ela acha que é do seu jeito, porque ela não valoriza aquilo porque ela não quer, quer dizer, subjetividade se colocando acima de uma verdade de fé, o sacramento do matrimônio. E assim nós vamos fazendo várias situações em que muitas vezes a palavra nos fala, muitas vezes a liderança da igreja nos fala, os próprios padres religiosos, religiosas nos falam, mas eu questiono, eu não obedeço, eu não quero seguir porque eu penso diferente. Se o padre falou que confissão é importante, não, mas eu não acho, subjetividade. Esse negócio de ficar confessando com outro homem que peca igual eu, não, eu me confesso lá no meu quarto para Deus, lá eu converso com ele. Subjetividade, ou seja, eu criei uma teoria, uma tese, e para não seguir e não obedecer, eu invento essa teoria e sigo aquilo e ignoro a graça de Deus dada pelo sacramento do perdão, a graça de Deus, inclusive instituída por Jesus Cristo, porque quando ele soprou sobre os discípulos após a ressurreição e deu a eles o Espírito Santo, disse: pecado que vocês perdoarem será perdoado. E objetivamente também a igreja ensina que não é o padre em si que perdoa, é Jesus Cristo usando o padre como canal da graça, como mediador, uma mediação. O padre age in persona Christi, fazendo as vezes de Cristo, mas é o Cristo na realidade que está perdoando. Mas aí a pessoa cria a sua explicação, se fecha para aquela verdade e aí acaba não vivendo a sua fé, acaba comprometendo o seu caminho de conversão e colocando em risco a sua salvação, porque colocou a subjetividade, o subjetivismo no centro. Eu é que sou o referencial de certo e de errado. Tudo é relativo. Isso para mim é verdade, mas para você é verdade, mas para mim não. Essa frase é comum na boca de muita gente. Só que eu repito, meu irmão, minha irmã, em termos de doutrina, em termos de fé, em termos de valores e ensinamentos, em termos de palavra de Deus, em termos de mandamento de Deus, em termos de sacramentos da igreja, em termos de ensinamento de Deus, não existe relatividade. Não existe uma verdade para mim que vale para mim, mas não vale para o outro. A verdade de Deus está acima do que eu acho, do que eu penso, do que eu sinto, dos meus gostos, caprichos e desejos.
está acima do meu subjetivismo. Então, muita gente vive mal a fé porque tomou o lugar de Deus, determinando o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Frei, onde é que entra Jesus aí do início da homilia? Olha que Jesus nos ensina, como Jesus é sábio, como Deus é maravilhoso, como a sabedoria de Deus já nos fala, muito antes de surgir essa questão do subjetivismo, Deus já no Evangelho, a resposta já estava aqui. O que é que Jesus diz? Ele não faz a vontade dele, ele faz a vontade do Pai. Ele não veio para fazer o gosto dele, ele veio para fazer o gosto do Pai. Ele não veio para fazer o que ele quer, mas ele veio aprender do Pai, Deus Pai, e agir conforme o Pai lhe orienta, lhe instrui, lhe inspira na ação do Espírito Santo. Olha como Jesus é referencial para nós. Portanto, quando eu começo com esse discurso da subjetividade, do subjetivismo, que eu não obedeço, que eu me acho referencial de certo e de errado, eu estou rompendo com Deus. Eu estou me afastando do ensinamento dele, eu estou fora da comunhão com ele, eu estou agindo, me perdoe dizer isso, como Satanás, como Lúcifer, o anjo de luz que se revoltou contra a vontade de Deus e se apartou de Deus no seu orgulho, na sua desobediência, porque não quis fazer a vontade de Deus. É o pecado de Satanás. O subjetivismo, onde eu me coloco como o centro de tudo, onde eu coloco o meu pensamento como o centro, onde eu acho que eu sou o referencial de tudo e não compreendo que existem valores, especialmente valores da fé, que estão acima do que eu penso, e é por isso que eu tenho que me converter, e é por isso que eu tenho que ouvir a palavra de Deus e deixar ela me questionar e fazer com que eu repense a minha vida, minhas atitudes, exatamente por isso. Porque a verdade de Deus, ela não muda, ela é imutável, ela é uma só, ela é eterna, ela é e continua sendo verdade ontem, hoje e sempre. É um porto seguro num mundo que, como diz um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, no mundo líquido, no mundo que muda de forma o tempo inteiro, no mundo que não tem consistência. Portanto, o subjetivismo acaba reforçando esse mundo sem consistência, sem valores, sem norte. E se eu embarco nessa lógica, eu vou perdendo os referenciais e vou me tornando, de certa forma, um Deus, né? Vou me colocando no lugar de Deus, melhor dizendo. Portanto, Jesus nos ensina, está aqui o remédio para o subjetivismo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, o Pai. Qual é a vontade que você está cumprindo na sua vida? Você está seguindo a você mesmo, seus gostos, caprichos, desejos e interesses? Ou está seguindo a vontade de Deus, que muitas vezes, e a própria verdade de Deus, que vai nos contrariar, que vai nos incomodar, a verdade que dói, mas converte, faz a gente repensar a vida? Qual é a vontade que você segue? Ou será que você está escravo e escrava do subjetivismo do mundo em que nós vivemos? Cada um faça o seu exame de consciência e tente, inspirado em Cristo, aprender a obedecer à vontade de Deus e enxergar na vontade de Deus um bem maior, uma sabedoria maior que está para além de mim e que
Nesse sentido, eu posso até num primeiro momento não compreender, mas depois, com o desenrolar das situações da vida, nós vamos perceber que a verdade de Deus é duradoura, é uma boa conselheira e que nos ajuda a encontrar um equilíbrio. Portanto, não desprezemos a verdade de Deus. Por mais que ela mexa com aquilo que eu penso, com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu quero, meus gostos, caprichos e desejos. Ela vai mexer, mas vai mexer para nos tornar pessoas mais equilibradas, vai mexer para nos tornar pessoas mais conscientes, vai mexer para nos ajudar a viver bem e assim participar da vida eterna com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.